Olá, empresário, seja muito bem-vindo a esse vídeo, onde eu vou mostrar para você uma ferramenta que eu desenvolvi que vai ajudar a sua empresa a aumentar a lucratividade e a corrigir pontos que talvez você nem saiba que existem na sua empresa e que te impedem de ter um resultado melhor. Aqui eu coloquei essa frase para ilustrar a realidade de muitas empresas que elas vivem isso, prejuízo com cara de sucesso. Muitas empresas que vendem bem, que têm um público, que estão no mercado às vezes há muitos anos, mas dinheiro que é bom no final do mês é difícil, conseguem até sobreviver, mas nós estamos falando de crescimento, e que é o objetivo de toda a empresa. A empresa existe para dar lucro, né? Sem isso, a empresa não tem sentido nenhum. E é o que nós vamos tratar aqui agora. Eu quero fazer uma ilustração para mostrar para vocês um problema que a maioria das empresas tem e que talvez você se identifique. Vou fazer aqui um gráfico, uma parábola, e essa aqui é a nossa curva de lucro. Tá? Então, hipoteticamente, este é o ponto onde a sua empresa tem o maior lucro possível. Dentro das capacidades dela, dentro do mercado onde você está inserido, esse é o melhor lucro que você pode ter, e não mais do que isso. Então, se você vender tudo que você tem no mês, você vai ter esse lucro aqui, é o seu ponto máximo. Vamos chamar de ponto A, certo? É o nosso objetivo. Mas, a maioria das empresas ela está trabalhando aqui. Por quê? Por uma questão de segurança. Então, aqui no ponto A, supondo por produtos que sejam populares no mercado ou de interesse comum, cujo preço seja dado pelo consumidor. Então, se você não vender pelo preço médio, o seu cliente vai procurar na concorrência, ou vai comprar pela internet, ou vai procurar em outro lugar. Então, esses produtos, né, em geral, eles estão situados nessa regra aqui. E quanto mais caro o seu produto, menos você vai vender. Isso você já sabe, você que está na prática, você já experiencia isso todos os dias. Se o seu concorrente vem com um preço mais baixo, às vezes até com uma qualidade inferior, ele acaba vendendo mais. E você mesmo provavelmente tem uma variedade de produtos ali, alguns com qualidade maior, outros mais inferiores, com preços variados para atender vários tipos de público. E quanto mais caro, menos clientes, certo? Só que maior a margem de lucro, porque você tem produtos caros onde você consegue colocar uma margem de lucro ali. Se você concentra a receita da sua empresa na mão de um público pequeno e esse público deixar de comprar, a sua empresa vai ter uma queda vertiginosa ali na lucratividade. Então, mesmo que nesse cenário que você tenha o lucro máximo, ele representa um risco muito alto. Então, por isso que muitos empresários eles preferem trabalhar aqui. Vendem um preço mais baixo, têm um lucro menor, mas vendem mais. Então eles têm uma garantia, um público diversificado, vender bastante, vender, encher o papo da galinha ali de grão em grão. Né? Só que nós podemos, vamos chamar isso aqui de ponto B. Mas, ou melhor, vamos chamar de ponto C, porque aqui no meio eu vou colocar mais um ponto. Esse aqui vai ser o nosso ponto B, que é um ponto intermediário, que é onde muitos empresários têm medo de trabalhar. Porque aqui ele já consegue ter um lucro um pouquinho melhor. Olha aqui na nossa escala, onde que nós estamos. Aqui tem o lucro atual, onde você está hoje, e aqui tem um lucro um pouquinho melhor. Só que quando ele vem para cá, ele começa a perder clientes. E todo o empresário, quando ele perde clientes, ele se assusta. Ele fala, opa, vou perder vendas, vou ficar defasado, vem o meu concorrente, vende mais barato, está roubando meus clientes. E aí ele fica com medo, se assusta e volta para o ponto C. Então essa aqui é a zona segura, onde a maioria dos empresários trabalha. Mas ele faz isso porque ele está se baseando na concorrência, na percepção, no que está acontecendo no seu ambiente, e não em cálculos. E isso a gente precisa trazer para dentro de uma conta e saber se é viável para uma empresa. Tá? Então, assim, obviamente que quando ele perde os clientes, ele tem que tomar uma decisão ali muito bem pensada, porque é, depois, para recuperar esses clientes, ele vai ter que gastar mais, gastar com propaganda, publicidade, vai ter que ter uma outra estratégia, que talvez ele não precise, porque ele já tem esses clientes hoje, por isso que ele prefere ficar nessa zona aqui. Mas se ele quer crescer e deixar de apenas sobreviver no mercado, ele precisa considerar essa possibilidade de abrir mão de alguns clientes que não são interessantes para ele, para buscar lucro de verdade. Então eu quero mostrar aqui para você agora, eu vou trabalhar
com um exemplo prático para mostrar o que eu estou propondo aqui nesse modelo e depois eu explico como que ele funciona. Vou pegar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente esteja trabalhando aqui com uma clínica de estética, certo? Só um negócio, um caso real aqui, mas com exemplo hipotético, só para a gente ter uma noção. A clínica de estética. E o que essa clínica faz? Ela tem 3 tipos de serviços. Ela faz limpeza de pele, limpeza de pele. Acho que dá para ler assim, está um pouquinho pequeno. Vamos fazer melhor. Então ela tem ali o serviço de limpeza de pele. Ela faz micropigmentação. Vou abreviar aqui para ficar mais simples. E ela faz design de sobrancelha, certo? Vamos colocar aqui, design de sobrancelha. Não vou preencher completo aqui, só para a gente ter uma ideia. E eu vou pegar aqui ó, uma colinha para ficar mais fácil de trabalhar. E o design de sobrancelhas, ela tem um preço, certo? Então o preço do design é de R$30. Ela vende em média no mês aproximadamente 90 clientes que ela faz. E ela leva em média a de meia hora, certo? Então vou pôr aqui meia hora, 0,5. A limpeza de pele ela faz por R$80 no mês. Ela atende 40 clientes aproximadamente e ela leva 1h30. E micropigmentação, que é um serviço mais caro na clínica dela, ela consegue fazer por R$350. Ela faz 4 clientes no mês e leva 3 horas para fazer, certo? Com esses dados aqui, ó, veja que aqui nós temos simplesmente um controle de quantidades e preços. Então nós sabemos que no mês ela faz 90 clientes a R$30 para design de sobrancelha, limpeza de pele atende clientes a R$80 e micropigmentação 4 clientes a R$350. Tem mês que é mais, tem mês que é menos, mas aproximadamente é isso, certo? Então, com essa média aqui, ela faz um resultado de aproximadamente um lucro. Tá? E aqui eu não estou considerando os custos, custos fixos e outras coisas, porque é um exemplo, então, para simplificar, nós vamos trabalhar só com o básico aqui mesmo. Né? Então, aqui ela vai ter um lucro de aproximadamente 4.390. Tá? Eu já tinha colocado uns custos aqui hipotéticos, só para exemplificar, mas não é esse o objetivo agora. Então, o lucro de 4.390 e sobra 42 horas no mês para ela. Então, ela tem esse lucro aqui, 4.390, e sobra 42 horas, que é ocioso, porque ela atendeu esse público aqui e o restante das horas disponíveis ela sobrou. Né? Supondo, né, esqueci de mencionar aqui, que ela tenha disponível 160 horas no mês. Com esses dados aqui, ela vai ter esse resultado de 4.390 e uma sobra de 42 horas. Mas, supondo que a gente faça um cálculo de otimização, nós podemos trabalhar, hipoteticamente, aqui diversos cenários. Vamos supor que ela esteja cobrando muito caro. Né? Ela passou, né? No nosso exemplo aqui da nossa curva de lucro, ela está além do preço que ela deveria. Então, ela já está tendo prejuízo, porque o preço dela está alto demais. Tem público de menos e preço de mais. Então vamos trazer um pouco para um ponto mais equilibrado. Então, design vai cair de R$30 para 25.
Ou seja, ficando mais barato, ela vai vender mais. E isso significa que ela vai passar de 90 para 110 clientes. Ficou mais barato, vendeu mais. Limpeza de pele, ela vai deixar um pouquinho mais caro, tá? Então, para a gente fazer uma combinação bacana, ela vai vender a R$ 100 e as vendas vão cair de 40 para uma média de 31 pessoas. E micropigmentação, ela também vai deixar um pouquinho mais barato, porque estava caro demais. Vai cair para R$ 300 e isso vai fazer com que as vendas aumentem em 5. Então veja, com algumas mudanças de preço, nós conseguimos fazer uma outra configuração de receita. Né? Então, é uma combinação entre preço e quantidade que vai ser mais interessante para essa empresa. Isso vai fazer com que a receita, o lucro dela, que era de 4.390, passe a ser 5.625. Então, nós tivemos aqui um aumento do lucro fazendo apenas algumas correções no preço. E isso vai fazer com que ela tenha uma sobra de 36 horas. Então, no nosso exemplo, ela vai ter menos horas sobrando. O que é bom, vai ter menos tempo ocioso. O seu tempo vai estar sendo mais produtivo. Ela vai aproveitar aquele tempo que ela estava desperdiçando para gerar mais receita. E isso é uma mudança muito simples e que faz muita diferença para a empresa. Vamos tentar uma outra configuração aqui só para a gente ilustrar. Vamos supor que a gente não queira ser tão radical aqui, assim, tá? Então a gente vai manter aqui o que era R$ 80 aqui a limpeza de pele, vamos diminuir, vamos deixar R$ 70. Então as vendas que eram 40, agora foram para 44. Essa é uma outra configuração que nós estamos testando aqui. Mudando só essa linha aqui, tá? Isso vai fazer com que nós tenhamos um lucro de 5.280 e sobrando 24 horas. Então veja só, aqui o nosso lucro ele ainda foi um pouquinho menor do que o anterior, que estava 5.625, aqui nós temos só 5.280, mas ainda está maior que o primeiro, que era 4.390. Então ainda assim, mexendo nesse preço aqui, a gente conseguiu otimizar. Né? Não foi o nosso ponto máximo ali na nossa curva de lucro, ele está um pouquinho mais abaixo, mas nós conseguimos otimizar já aqui o resultado e vamos ter ainda menos horas disponíveis, mas vamos ter uma distribuição melhor das atividades da empresa. Quero mostrar agora um outro exemplo que é bastante comum na nossa região também, empresas que trabalham com marmitex, certo? Isso é um tipo de negócio muito comum e muita gente sobrevive disso aqui. Então vamos pegar um exemplo hipotético aqui, colocar dados aqui só para exemplificar. Vamos supor que ela tenha 3 pratos principais. O prato econômico, o tradicional e o executivo, certo? E ela vende pelo preço de R$ 18, R$ 25 e R$ 32. E a quantidade que ela costuma vender é de 336, 338 e 115. E o tempo que ela leva para fazer, em minutos, é de aproximadamente 6 minutos para esse, 9 minutos para esse e 12 minutos para esse. Aí você pode falar assim, tá, mas isso é impossível, ninguém consegue cozinhar em 6 minutos. Mas é que nós estamos trabalhando aqui de forma proporcional. Então você não cozinha um prato, você cozinha uma panela que serve vários pratos. Então se você faz em 1 hora uma panela que serve 10 pratos, então dá 6 minutos por prato. E é baseado nisso que a gente coloca o tempo médio aqui. Com essa configuração aqui, aproximadamente,
ignorando os custos que eu coloquei no cálculo, mas eu não acho relevante colocar aqui agora, porque senão vai sobrecarregar o nosso exemplo. Ela vai ter um lucro de 2.891,50. E vão sobrar 1.344 minutos, certo? Então, esse é o lucro dela hoje, no nosso exemplo, 2.891. Agora vamos fazer algumas modificações. Supondo que ela altere o preço do prato econômico para R$ 17, então caiu de 18 para 17, ficou mais barato. Então, ao invés de vender 336, ela vai passar a vender 523. Por quê? Por que subiu de 300 para 500? Porque nós estamos considerando aqui no nosso cálculo o comportamento do mercado. Então, estudando como ele já vem se comportando em relação a outros preços e o quão importante para ele é essa mudança de preço, nós vamos projetar esse comportamento na quantidade. Então, é um público, por exemplo, que ao diminuir em R$ 1, ele já procura muito mais. Existem produtos que você pode aumentar o preço ou diminuir, que a demanda vai permanecer a mesma. Mas alguns outros produtos, quando você mexe no preço, o impacto é muito maior. Então, supondo aqui no nosso exemplo que seja essa a mudança, né, vamos prosseguir. 17 para essa aqui manteve, e aqui nós vamos diminuir de 32 para R$ 30, vamos deixar o prato mais barato. Isso vai fazer com que aumente de 115 para 158 unidades. Essa mudança de R$ 2 e R$ 1 aqui já vai fazer com que o nosso lucro, ao final, mude para 3.415,50. E o tempo disponível vai deixar de ser 1.300 e pouquinho para ser apenas 672 minutos de sobra. Ou seja, minutos que está ocioso ali. Ou seja, nós vamos aproveitar muito melhor o nosso tempo nessa configuração, produzindo mais e tendo um lucro maior. Isso com um cálculo que faz justamente isso. Ele vai estudar o mercado e vai ajudar a aumentar a lucratividade. No caso aqui, nós tivemos um aumento de 18%. Então, tudo isso aqui, ó, toda essa mudança nos trouxe 18,12%. 12%. Isso faz diferença na sua empresa? Tem um aumento na sua lucratividade mensalmente de 18,12%? E olha que aqui nós estamos falando apenas de configuração de preço, com ajustes simples, não são ajustes exorbitantes. Apenas usando um método, um cálculo correto, nós conseguimos aumentar em 18%. Imagine trabalhando outros setores da sua empresa. E eu vou mostrar agora então o que significa essa ferramenta, como que ela funciona. Basicamente a gente vai trabalhar com 3 limitadores aqui. Um de mercado, outro de produção e o limite de lucro. E aqui dentro nós temos todos os preços que nós podemos usar. Então, esses são os nossos limites. Um preço, ele não pode estar acima ou desproporcional com a minha produção. Por quê? Não adianta ter um preço que vende muito e eu não consigo atender. Não adianta ele estar em descompasso com o mercado. Eu posso ter um preço muito bom, mas que não vende. É bom para mim, para minha empresa, cobre todos os meus gastos, mas não vende, não tem público interessado em pagar. Não adianta ter um preço que eu consigo produzir, consigo vender, mas não me dá retorno. Eu preciso ter lucro. Então, dentro desses 3 limites, eu vou ter todos os preços, vou ter uma gama de preços é, com os quais eu posso trabalhar,
e que vão me dar resultados diferentes. Então eu posso ter um preço que está mais aqui, outro mais aqui, outro mais aqui. Um vai me dar mais lucro, outro vai me dar menos lucro, mas todos estão de acordo com a saúde da minha empresa. Nenhum vai me prejudicar. Pode me fazer vender mais, me vender menos. E isso é interessante, porque um dos grandes problemas que o empresário tem é realmente parar para fazer cálculos. E é muito difícil, exige tempo, exige esforço, você tem que fazer levantamento de inúmeras informações para conseguir fazer cálculos de precificação. É inviável no dia a dia, porque é corrido, você tem que tomar decisão rápida, vem um concorrente, vem um mercado, e vem um governo e cria normas, vem épocas do ano que a demanda aumenta, que daqui a pouco o negócio para, fica tudo parado, enfim, é muito dinâmico, não dá tempo de ficar calculando. Mas quando você define esses limites aqui, você sabe que você tem vários preços que você consegue trabalhar. Você não precisa ficar preso num preço só. Então você vai dar desconto, dá desconto até o limite. Você vai aumentar o seu preço, aumenta até o limite. Você não precisa passar muito desse ponto, senão você vai deixar de ter lucro. Você não precisa vender muito de uma forma que você não consiga produzir ou que você venda, mas não tenha retorno. Então você consegue trabalhar com uma margem, ao invés de trabalhar com um preço específico. Isso é muito mais confortável, porque você sabe que se você estiver vendendo de acordo com aquela medida, dentro desse intervalo que está confortável, então você está vendendo por preço X e a quantidade está proporcional a essa quantidade, a esse preço, então para a empresa, isso é ok, tá ok, não tem problema. Tem mês que vai lucrar mais, tem mês que vai lucrar menos, mas você está dentro de uma zona segura, né? E isso vai facilitar muito a vida. É um serviço de consultoria que eu ofereço, eu faço esse cálculo para a empresa e o tempo, a complexidade desse trabalho ele varia, demora dependendo de como a empresa está, né? Então, se ela já possui controles gerenciais, ou se a empresa não tem controles gerenciais, precisam ser construídos. E os controles não são complexos. O que a gente precisa basicamente é o controle de vendas, mostrando quantidade e preço, para a gente entender como o mercado está se comportando com os preços praticados pela empresa. Nós precisamos dos custos, que isso é relativamente fácil de conseguir. E no caso de comércio, serviço, produção, nós vamos ter que ter as restrições, né? Então nós vamos saber quanto de cada coisa, quanto tempo usa, quanto de material usa, quanto restrições, quanta mão de obra que usa ali naquele serviço. E, enfim, precisa levantar isso para poder calcular as limitações físicas do negócio. E são informações que todo negócio deve ter. Obviamente, alguns são mais simples, outros não tanto, mas precisam ser levantados para poder fazer um cálculo e então estimar, né? E esse cálculo, esse método, ele traz lucro verdadeiro para a empresa? Sim, mas a gente está trabalhando com estimativas, porque o mercado, nós sabemos que ele é imprevisível em sua essência. Então, nós sabemos como ele tende a se comportar, mas nunca sabemos como ele vai se comportar exatamente, com precisão. Não tem como você ter certeza absoluta, ter uma promessa de resultado ali, porque o mercado é dinâmico, as coisas estão mudando, modas passam e não nada é preciso, nada é 100% seguro no mercado. Mas nós conseguimos ter uma tendência de comportamento. E mais, esse cálculo ele não é absoluto. Você não vai fazer ele simplesmente uma vez só e esquecer, né? Você vai refazer e ajustar e você tem que manter ele atualizado de uma forma que permita a sua empresa trabalhar com segurança, com números consolidados, com números seguros, vão trazer o resultado esperado e vão ajudar a empresa a crescer com segurança, que é o mais importante, ter conforto e sossego ali na gestão do negócio. E essa era a ferramenta que eu queria apresentar para vocês. Ferramenta de modelagem de preço, onde a gente consegue otimizar o lucro da sua empresa através de ajustes de preço. E é lógico que a consultoria contábil ela é muito mais ampla, existem outros setores que precisam ser analisados. E esse é um dos caminhos possíveis, porque nem tudo se resume a preço. Você vai me encontrar no Instagram e nós podemos conversar melhor. Eu estou à disposição, eu agradeço a sua atenção e um forte abraço.